Queridos, a gripe se foi, não deixou saudade, mas deixou tosse e coriza. Então eu estou pedindo perdão, desculpa antecipadamente. Nós estaremos concluindo a série que começamos há alguns domingos. Então hoje fecharemos esta série Julgamento e Restauração, o caminho do povo de Deus. E o capítulo 9 de Amós sugere o título Lições da Soberania Divina. Soberania é poder ou autoridade suprema. O soberano é aquele que detém autoridade suprema sem restrição. E espiritualmente, nós sabemos que só o nosso Deus, que é todo poderoso, é um soberano absoluto, perfeito, pleno e eterno. O texto mostra esse Deus soberano, que é Senhor de tudo, julgando, decretando sentenças sobre o seu povo, mas mostra também Deus com o seu coração misericordioso, promovendo a restauração de Israel. Portanto, o texto mostra que os juízos de Deus são inevitáveis contra os pecadores no seio do seu povo. O texto revela também a impossibilidade de escapar do Senhor por causa da sua onipresença. Para onde as pessoas forem, onde elas estiverem, o Senhor as verá, julgará e decretará sentença sobre elas. O texto deixa evidente que a sentença condenatória é o exílio e a dispersão Você está na Catedral Presbiteriana do Rio de Janeiro. Em instantes, a sentença de Deus para Israel, naquele contexto, seria o exílio que viria, amigos, a fim de inicialmente, que outras pessoas possam através a palavra de Deus. Assíria. Daqui a pouquinho nós vamos começar a nação seria a falar com dispersa Deus e ouvir pelo sua doce voz. mundo. Esteja com seu. Mas o texto também promulga a restauração do Israel espiritual. Portanto, o Deus soberano age como Senhor de tudo, como Senhor do universo. E a sua soberania ensina, primeiro, que nenhum pecado ficará impune. Nenhum pecado ficará impune. Quando há arrependimento, confissão
e perdão, então Deus muda muitas vezes o castigo infligido ao pecador. Mas todo pecado que não é confessado, onde não há arrependimento, onde não há perdão, ele receberá a punição justa do Senhor. Portanto, em sua soberania, Deus age com justiça. O texto nos mostra isto. Nas outras visões, as 4 visões anteriores, Amós era um intercessor dialogando com Deus. Mas nessa visão aqui, a última visão, no capítulo 9, ele não tem nenhuma voz ativa. Simplesmente ele registra o que vê. O Deus soberano irá cumprir tudo aquilo que determinou, tudo aquilo que anunciou para castigar os pecadores no meio do seu povo Israel. O pecado punido, porque Deus em sua santidade não suporta o pecado, não negocia com os pecadores, a não ser que eles contritamente se arrependam e peçam perdão ao Senhor. Então, a punição contra o pecado religioso é a sentença condenatória da destruição do templo. O profeta diz assim: vi o Senhor que estava em pé junto ao altar e me disse: fere os captéis e estremecerão os umbrais, e faze tudo em pedaços sobre a cabeça de todos eles. Matarei a espada até o último deles, nenhum deles fugirá e nenhum escapará. A abrangência seria aqueles que pecaram e continuavam em desobediência e infidelidade a Deus. Então, o castigo divino os alcançaria onde eles estivessem. O castigo viria contra o pecado social. Durante todo o livro, Amós transmite os oráculos divinos de Deus, desgostoso com a nação por cometer pecados sociais, por afligir o pobre, pelo roubo, pela desonestidade, por muitas coisas. Então, contra o pecado social, haveria a destruição da própria terra, ou seja, o ecossistema seria profundamente abalado, e isso envolveria toda a natureza, plantações, animais. Então o castigo de Deus se manifestaria contra o Israel pecador. Contra o reino
pecador, Deus decreta também a própria destruição. O verso 7 faz um registro desta determinação divina. Não sois vós para mim, ó filho de Israel, como os filhos dos etíopes, diz o Senhor. Não fiz subir eu a Israel da terra do Egito e de Caftor, os filisteus, e de que os sírios. Ou seja, vocês não estão agindo diferentemente dos povos ímpios. O comportamento de vocês não é de uma nação escolhida para ser o meu povo na terra. Naquele contexto ali, representando o reino de Deus no mundo. Então, o Senhor castigaria o Israel pecador, não é? Porque nenhum pecado ficaria impune. E hoje, em nosso contexto também, pecado que não é confessado, onde não há arrependimento, onde não há perdão, então o castigo virá, porque nenhum pecado ficará impune. Em segundo lugar, a soberania divina ensina que na agenda pessoal de Deus consta a misericórdia. O coração de Deus é compassivo. E o salmista poeticamente diz: assaz benigno, ou seja, muito benigno. Então, na agenda pessoal de Deus, consta a sua misericórdia em relação àqueles a quem Ele ama, o seu povo, a nação de Israel no Antigo Testamento e a igreja como o novo Israel no Novo Testamento. Portanto, em sua soberania, Deus age com compaixão. São as misericórdias do Senhor, renovadas cada manhã, que não permitem que as nossas vidas e que o seu povo, que nós sejamos destruídos, porque as suas misericórdias não têm fim. O Senhor fala de um remanescente. Ele iria punir Israel, praticamente em sua maioria, mas havia um remanescente, um grupo que se mantivera fiel, obediente, com o coração no Senhor e com a vida para servir a Ele e para glorificar o seu nome. Então, no coração de Deus, a misericórdia provoca uma santa exceção. O verso de número 8 traz esta bela exceção por causa da misericórdia constando na agenda
dele. O texto diz assim: eis que os olhos do Senhor Deus estão contra este reino pecador. Deus foi bem enfático. E eu o destruirei sobre a face da terra, mas não destruirei de todo a casa de Jacó, diz o Senhor. Então a casa de Jacó, uma metáfora para um remanescente de Israel. O coração de Deus se dilata em misericórdia para não destruir completamente o seu povo. Povo que estava no seu coração, estava na sua mente e estava também nas suas ações abençoadoras. Então, este Deus soberano mostra a sua total compaixão, tirando uma parte daquele povo para que a nação continuasse. Um remanescente graciosamente escolhido. Não era mérito, era graça. E graça é favor imerecido. Nós fomos escolhidos não porque houvesse algum mérito em nós, mas foi um ato de graça, um ato de compaixão de Deus, um ato eterno de misericórdia que nos escolheu na eternidade, nos alcançou no tempo e nos conduzirá à eternidade com o Senhor. O Senhor fala sobre o exílio, que a nação seria espalhada por toda a terra. E o exílio aconteceu alguns anos depois, primeiro com a Síria, depois com outros impérios. Então, o Deus, Senhor de tudo, cumpre aquilo que diz. Ele não pode negar-se a si mesmo, mas em seu coração há um lugar para a misericórdia. E ele tem sido misericordioso com a sua igreja, com cada um de nós que fazemos parte da igreja de Cristo, o novo Israel. O exílio seria usado para a purificação da nação de Israel. E o profeta traz uma figura que era comum em Israel, especialmente nas regiões agrícolas, que ele faria como se sacode trigo para separar os grãos da palha. Os grãos apontam para os filhos de Deus, já a palha para os pecadores, para os ímpios. Então o exílio, ele serviria de purificação para a nação de Israel. E quando ela voltasse
do Egito, ela teria sido peneirada espiritualmente para viver em santidade diante do Senhor. O profeta fala sobre a negação do julgamento. O versículo 10 assim se expressa: porque, todos os pecadores do meu povo morrerão à espada, exceto o remanescente, os quais dizem: o mal não nos alcançará, nem nos encontrará. Pura jactância. Orgulho espiritual. Se é orgulho, não pode ser espiritual. Se é espiritual, não pode ser orgulho. Mas a nação achava que Deus não cumpriria a sentença contra os pecadores. Eu gostaria que você pensasse que em alguns momentos em nossa vida nós pensamos assim: não, eu sou filho de Deus, predestinado, escolhido na eternidade, chamado no tempo, nada vai me atingir. É claro, se você é um eleito de Deus, não vai perder a salvação. Ela é eterna, irreversível. Mas você pode perder a alegria da salvação, perder a comunhão com Deus, perder muitas bênçãos e perder até o galardão. Porque a palavra diz: guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. E esse texto não se refere à salvação, é uma referência ao galardão que é dado pelo Senhor pelo serviço e testemunho cristão. Bem, Deus usa de misericórdia para com o seu povo. Ele não esqueceu Israel e Ele também não nos esquece. Portanto, a soberania divina ensina que nenhum pecado ficará impune, que na agenda pessoal de Deus consta a misericórdia e que o amor restaura eternamente. O amor de Deus foi dilatado para o seu povo com toda a intensidade. Ele resolveu soberanamente, em amor, tirar um remanescente de Israel para que a nação continuasse a existir. Por isso, em sua soberania, Deus age com graça. Graça é favor imerecido. Deus age com amor, sem que haja mérito em nós. O mérito está nele. As razões pelas quais Ele nos amou, nós só vamos conhecer na eternidade. Mas os méritos estão com Ele.
e Ele se dignou nos amar. E tudo começou com aquele remanescente. Mas o Senhor, além de cumprir promessas em relação à destruição da nação, Ele também faz promessas de restauração. Os versos de 11 a 15 falam deste momento. O profeta traz a cena profética final sobre a restauração. E o profeta diz: naquele dia, uma referência ao tempo da libertação de Israel. O Israel nação e o Israel espiritual, ou seja, o Israel igreja. Fala da restauração da dinastia davídica, na figura do templo, do tabernáculo, que seria restaurado, porque o Rei dos Reis, o Senhor Jesus, daria sequência à dinastia davídica. Só que o seu reinado não teria fim. Seria um reino eterno que começaria na terra com a sua ressurreição em glória e continuaria por toda a eternidade. Então, em Jesus, o maior filho de Davi, a dinastia foi restaurada definitivamente. O profeta fala sobre Edom, mas depois, ao longo da história, nós temos o surgimento da tribo de Judá, donde veio o Salvador, o Messias prometido, da descendência de Davi, raiz de Jessé. Então, o termo restantes de Edom representa todos os redimidos de nações que viriam a Cristo. Então a expressão é profética, apontando para o Messias da linhagem davídica e apontando também para as nações do mundo, onde haveria eleitos que seriam chamados com santa vocação para a salvação no Senhor Jesus. A promessa sobre a restauração da terra. A terra prometida física é um tipo da vida no novo Israel em Cristo. Aponta para o futuro, para a Jerusalém celestial. A promessa encontra seu cumprimento total no novo céu e
nova terra, porque estaremos com Cristo e reinaremos para todo sempre com Ele. Portanto, meu irmão, somos o novo Israel de Deus, o Israel espiritual. Por isso, devemos viver para a glória de Deus. Que Ele nos abençoe. Amém.